gente! Oi, 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 gente! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao SingularCast, ao nosso episódio de hoje. Se você aí tava com saudade, tá na hora da gente matar essa saudade, porque estamos de volta depois de um breve ato onde a gente acabou fazendo outras gravações. Mas por isso, pra gente retomar e retomar com o pé direito, eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Hoje estou aqui com Ana Carolina, uma aluna que me marcou muito ano passado, e vocês vão entender por que através da história dela. Foi aprovada no ABC, tá bom? Ginecologia e obstetrícia. Então eu queria primeiro dar as boas-vindas para Aninha. Aninha, seja muito bem-vindo à nossa casa, ao SingularCast. Obrigada, Matheus. Muito feliz de estar aqui hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui, finalmente, assim, pra gente ter essa conversa. Então, primeiro de tudo, quero que você se apresente. Vamos contar, assim, um pouquinho, para as pessoas que estão nos escutando, qual que é a sua formação, da onde que você veio? Bom, eu sou Ana Carolina, eu fiz medicina no Einstein, sou turma 1. E depois, durante a faculdade, no internato, eu resolvi estudar pro internato, aproveitar minha faculdade. Então, eu já estava esperando que eu não fosse ser aprovada depois do sexto. O que aconteceu? Não fui. Claro que a gente fica triste, porque a gente espera que a aprovação caia no colo, né? Mas não é bem assim. E aí, em 2022, estudei bastante. Acabei passando em outra residência, em ginecologia e obstetrícia também. Não gostei da outra residência, não me identifiquei. Aí decidi por sair da residência que eu tava, voltei a estudar e passei em GO na ABC esse ano. Caramba, isso é algo que a gente tem que fazer uma pausa e a gente tem que falar sobre Sim. isso, tá bom? Porque veja, não é, gente, que a Ana fez uma outra especialidade, não gostou da especialidade, saiu e resolveu prestar outra. Não, ela passou na especialidade que ela já queria. Mas quanto tempo você queria GO? Só pra gente ter uma ideia. Então, GO sempre mexeu comigo. Aí, assim, no quarto, quinto ano eu tive dúvida entre GO e PED, principalmente depois de NEO. Mas no sexto eu vi que não tinha jeito, era GO mesmo. Então, desde o início do sexto, assim, eu já tinha certeza. Perfeito. Então a gente passou, Sim. não precisa falar aonde passou, tá Uhum, bom? sim. Mas passou aonde, né, na especialidade que você queria. Uhum. E o que que aconteceu nessa experiência de residência, tá bom? O que que te levou a falar, cara, deixa eu dar um passo para trás, recalcular minha Sim. rota e tentar de novo? Então, eu passei, não foi nem na primeira lista, passei acho que na terceira lista. Fiquei muito feliz. Aí comecei meio atrasada, assim, fui super animada. Cheguei lá, foi meio um baque, assim. Não era o que eu esperava, não era o que eu estava idealizando. Eu venho de um lugar muito acadêmico, né? O Einstein é um dos maiores acadêmicos de São Paulo. E eu percebi que era bem diferente do que eu estava querendo para mim, assim, no momento. E aí os dias foram passando, eu estava super infeliz na residência. E eu conversava com as pessoas, e as pessoas, tipo, você tá louca? Você vai sair, você tem certeza, você já entrou, você já vai formar em 3 anos, tipo, já tá tudo certo. E eu, assim, nossa, mas eu ficava dividida, eu pensava, eu estudei tanto pra estar aqui, eu preciso valorizar minha conquista, né? Como é que eu tô, agora que eu consegui, eu não tô aproveitando? Como assim? E ao mesmo tempo eu pensava, nossa, foi tantos anos de estudo pra eu conseguir e não ser o que eu queria, e não ser feliz aqui. E você acha que o que mais te marcou foi a falta, assim, de discussão de caso? O que que foi, assim? Tenta colocar em palavras, que eu tenho certeza que Tá. todo mundo tá escutando a gente em casa, tá, assim, curioso para entender essa história. Foi um mix de coisas, assim. Foi a falta que a obstetrícia lá não era tão forte. E eu amo obstetrícia. Isso pra mim era ruim. A falta de discussão de casa, a falta de. Era mais tocação de serviço mesmo. Não tinha Entendi. muito. Não tinha muita aula, muita. Era mais Perfeito. assim. E não deve ter sido uma escolha fácil de fazer, né? De ter falado não, assim, né? Ter falado para trás. Teve gente que tentou te falar, Aninha, o que que você tá fazendo? Fica. Como é que foi falar não para essas pessoas, falar sim para si mesmo nas coisas que você queria? Assim, foi claramente a escolha mais difícil que eu tomei na vida. Porque eu até conversei muito com uma amiga minha que passou por isso na faculdade. Ela tinha passado em medicina em outro lugar e saiu, voltou pro cursinho. Trocar o certo pelo incerto, né? E, assim, muitas pessoas falam pra eu ficar, principalmente as pessoas da residência, claro, que elas não queriam que eu saísse, né? E minha vaga rodou, tá, gente? Por favor, isso pelo menos foi resolvido. Mas quem me ajudou muito foi minha mãe, que me apoiou e ficou mais orgulhosa de mim quando eu saí do que quando eu entrei. Ótimo. Mas falar pra essas pessoas, assim, eu só consegui falar mesmo quando eu decidi, porque eu fiquei umas semanas, assim,
pensando, tipo, ai, preciso ter certeza, mas ao mesmo tempo, se eu demorar muito, minha vaga não vai rodar e eu vou começar a estudar muito tarde. Então, assim, e ouvindo essas opiniões diversas, foi muito difícil. Mas quando eu escolhi mesmo, eu falei, gente, olha, não dá, tipo, não tô feliz, não vai ser bom nem pra mim, nem pra vocês aqui. E vai entrar outra pessoa no meu lugar e tá tudo bem. E acho que isso é uma das chaves que eu preciso pontuar hoje, tá bom? Uhum, Porque, no fundo, nós somos as únicas pessoas que a gente precisa lidar com as nossas decisões. Então, quando a gente vai lá dormir e coloca a nossa cabeça no nosso travesseirinho de noite, uhum, a única pessoa para quem a gente tem que dar alguma justificativa é a nossa consciência. sim, Se a gente estivesse feliz com a nossa escolha, você dormisse tranquilo, estando naquela residência, perfeito. Você ia sim, completar os 3 anos, ok. Mas tinha uma pulguinha, tinha falado, cara, isso daqui não é para mim. Eu tinha. preciso recalcular minha rota. Uhum, E tem muita gente que tem medo de fazer isso, porque é trocar exatamente como você falou. O nosso certo, ou seja, se eu ficasse lá, eu ia me formar em 3 anos, sim. pelo incerto. Será que eu consigo passar? Será que eu consigo de novo tentar? E isso a gente tem que lembrar que era março, Era certo? março, fim de março. Isso, daí todo mundo fala, a preparação ideal precisa começar em janeiro, tudo bem Sim. estruturada. Só que a sua já começou com várias coisas. E a gente Uhum, tem que lembrar que o ano que a gente presta a prova de residência, a gente acha que a nossa vida vai ser aquele barquinho liso que tá no mar é, acontecendo. E eu sei que teve mais uma outra coisa que aconteceu na sua vida. Quer sim. comentar um pouquinho sobre isso? Então, nesse meio tempo, inclusive começou durante essa decisão que eu tive que tomar de sair do lugar que eu tava. O meu avô, que já estava doente, piorou muito. E a gente estava tomando a decisão de internar ele ou não num hospital de transição, que ele já estava em cuidados paliativos em casa. E eu não conseguia ficar com a minha família porque eu estava na residência e estava infeliz na residência. Então eu já tive que tomar essa decisão nesse baque de emoções. E aí, depois de umas 2 semanas que eu saí, meu avô faleceu. Então eu comecei a estudar mesmo em abril, meio de abril. Então, assim, estudar com o emocional claramente, né, ruim, Abalado. abalado. Então, não é o que a gente imagina, né? Não, Eu nunca me definitivamente. imaginei nessa situação. Para mim, eu ia terminar o 6º ano, passar na residência depois de um ano estudando, trabalhando, viajando e ser feliz na residência. Mas não, aconteceu um monte de coisa no meio do caminho e a vida é assim mesmo, né? Não tem como a gente Exato. controlar tudo. E se a gente vai olhar para todos os nossos alunos, todo mundo tem alguma coisa que aconteceu na vida Sim, desse ano que acaba estabilizando, né? sim. Que não dá para a gente falar, nossa, tá muito tarde, já tá abril ali, melhor eu já nem, não vou nem começar a estudar, eu vou largar a Uhum. mão, depois eu começo, que tá tudo certo. Mas não. Muita gente fala isso, né? Exato. E daí você retomou os estudos, tendo Eu não também. só passado por um processo difícil no sentido familiar, mas também no sentido de, poxa, eu já estava numa residência que muita gente batalharia para chegar lá e Uhum. falei, não é isso que eu quero tentar de novo. Então, retomamos os estudos. Como é Sim. que foi no sentido de, ainda mais que, uma outra coisa importante, ó, que eu quero comentar, você foi da primeira turma da sua faculdade. Uhum. E isso acaba gerando, em geral, nos alunos uma angústia. Uma angústia de, às vezes, não ter com quem compartilhar essas coisas, porque você não tem veteranos. Não. Como é que foi isso? Então, isso sempre foi o ponto negativo de ser turma 1. Eu adoro ser turma 1, foi muito bom pra mim, mas não tinha ninguém que já tinha passado por isso. Assim, claro que tinha os residentes da casa, do Einstein, né? Mas não tinha ninguém da faculdade que tava ali, né? Tinha os meus amigos da minha turma que estavam no R1, no R2, mas na época que eu tava prestando no sexto, não tinha ninguém. E eu cheguei a conversar com pessoas, tipo, do Instagram, sabe? Que pessoas, amigas minhas de outras faculdades falaram pra eu conversar, mas da minha faculdade não tinha ninguém. Então, eu conversava bastante com a minha mãe, com o meu namorado, mas não são da área, né? É diferente. Então a gente meio que tem que ir se virando, né? Tem que ir agindo conforme o que a gente acha certo e vai indo. Então, assim, é um cenário totalmente não ideal, certo? Sim. E mesmo assim, a Uhum. gente engatou numa preparação em abril. Agora, ó, já mais de um ano depois, já estando na residência, se a Uhum. gente for olhar a sua trajetória de estudo, assim, a gente sempre tem alguma coisa que marcou a gente na nossa trajetória no sentido de ferramenta. Sim. Alguma coisa que a gente começou a fazer e você tem um ano para comparar. Ou seja, você tem aquele primeiro ano de estudo para comparar com o segundo. Se você fosse comparar essas 2 anos, essas 2 aninhas, o Uhum. que que a gente teve de diferente de um ano para o outro? Olha, são realmente 2 aninhas, com certeza. Porque eu lembro que em 2022 eu estudei muito, mas eu não tinha um cronograma, eu não tinha ferramentas de estudo, assim, eu ia meio freestyle.
E aí eu lembro que chegou nas provas, eu lia assim a questão, eu falava, nossa, eu estudei isso. Aí pera, eu lia A, eu lia B, eu lia C, eu falava, calma, não sei isso, mas eu estudei isso. Aí dava aquele bug na cabeça e eu errava a questão que eu sabia, porque eu não lembrava dos detalhes. Aí eu comecei a estudar de novo, falei, eu preciso corrigir isso. Revisão faltou. Então eu fui, tipo, elencando o que tava faltando, bem fria mesmo, tipo, o que eu posso mudar? E aí, quando eu decidi fazer a mentoria em junho, né, que eu te chamei fim de junho, a gente começou em julho, que você me falou dos flashcards. E, tipo, mudou a minha vida. Porque, assim, eu fazia uns flashcards no papel, assim, que eu tinha em casa, às vezes, porque as pessoas falam, né? Tem que fazer. Como os astecas faziam, né? É, exatamente. Tem que fazer. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer. Aí, às vezes, eu fazia, pegava um tema que eu era ruim, ia fazendo, assim, mas nada, né? Aí, quando você me mostrou o Anki, a minha vida realmente mudou. Tipo, eu lembro que eu fazendo as provas ano passado, eu lembrava do meu flashcard, eu lembrava da imagem que eu colocava lá do personagem que me lembrava a matéria que você falou pra associar. Eu lembrava da cor que eu fazia. Então, tipo, isso foi realmente Perfeito. divisor de águas pra mim. Que nada mais é do que uma ferramenta de revisão prática, simples e disponível em qualquer lugar. Sim. E é onde, em teoria, eu estou em dia com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tá Sim. bom? Porque a gente olha a preparação de um aluno e às vezes o que mais falta é uma ferramenta de revisão, porque senão ele fica patinando nos conteúdos. Ele viu aquilo, ele fica naquele eterno ciclo do aprende, esquece, aprende, esquece. Entra em jogo uma ferramenta simples, já automatizada. Isso é muito legal, porque se a gente comparar o flashcard físico, é impossível a gente fazer um algoritmo, colocar as imagens que você queria, eventualmente colocar um personagem no desenho animado que você quer naquele flashcard para te ajudar. A gente só consegue fazer isso no flashcard já no computador ou nas outras plataformas. Beleza. E daí entra em jogo a ferramenta de revisão. E uma coisa legal, que eu sempre retomo, ó, pode parecer, eu quero até virar aqui para a câmera, eu vou falar para você ali, ó. Eu não combinei, tá bom, com os alunos desse podcast que eles falam de flashcard. Eles querem falar de flashcard por conta própria. Inclusive eu falei, Aninha, você fala o que você quiser do coração, tá bom? Então assim, isso é legal, porque o flashcard parece que a gente bate muito na tecla, mas é porque funciona e porque realmente está na nossa raiz, por ser uma ferramenta de revisão. E uma coisa legal da gente desmistificar é que todo mundo acha que a gente vai fazer o melhor flashcard desde o dia zero, desde o dia zero. Quer comentar um pouquinho sobre como é que foi esse processo? Então, todo mundo que vem falar comigo sobre dica, eu falo duas coisas. Flashcard, 2, mentoria. E o flashcard eu falo pra usar o Anki. Aí a pessoa, nossa, mas demora muito. Eu falo, não demora. Você não vai fazer um negócio perfeito, maravilhoso. Você vai digitar rapidão ali, vai grifar o que é importante e pronto. Vai ficar ali. E vai ficar perfeito. E eu sempre falo pra usar imagens, roda da Maísa. Ótimo, vamos falar o que é a roda da Maísa do Bom Dia e Companhia. Então, assim, ó, o nosso aluno, tá? O aluno do lugar comum, tá? Um aluno que ainda não começou a se instrumentalizar. Ele fica, né, Aninha, muito fixo no que foi cobrado de uma questão. Então, por exemplo, tratamento de lúpus. Beleza, ele vai ler lá sobre corticoide e metotrexato para a parte de articulação, mas calma. E o diagnóstico de lúpus? Então, o que ele vai fazer? O aluno lugar comum, ele fica só na superfície. Então, se perguntou diagnóstico, se perguntou tratamento, vou ver sobre isso. Mas ele perde a chance de falar, cara, eu não sei lúpus. Se eu não sei lúpus, deixa eu ir atrás, deixa eu ver os anticorpos, deixa eu ver as outras coisas. Porque tudo, no fundo, se resume àquela roda que a gente sabia do PlayStation, que a gente ficava torcendo pra cair o PlayStation, e nunca caía a porra do PlayStation, né? Nunca caí. Já foi meu primeiro palavrão no podcast de hoje, que a edição, sim, né? A edição que faça isso. Mas, por favor, não editem, porque isso é legal, que mostra a nossa espontaneidade, né? Ok, nunca caiu o PlayStation. Só que na nossa prova é isso. Um ano vai cair diagnóstico, o outro ano pode cair epidemiologia, no outro ano pode cair X. Não que todos os nossos flashcards precisam ser conteudistas explicativos, mas tem que ter aqueles que englobam as outras coisas. Para eu começar a ter um pouquinho mais de malícia na minha prova. Não tem jeito. Não é verdade? Sim. E o flashcard, a gente não começa fazendo o melhor que a gente poderia. Então, a gente começa meio que patinando, cai um pouquinho, levanta. Esse processo dura um pouquinho de adaptação. Você consegue falar da adaptação de flashcard? Como é que foi? Então, no início, eu lembro que eu demorava muito mais para fazer, claro, né? Que estava aprendendo a mexer na plataforma ali. E eu demorava também para fazer os flashcards. Não sei se a gente vai falar disso depois. Podemos falar agora, inclusive. Pode falar. Podemos falar agora. Que eu começava o dia fazendo.
Porque se você deixa pro fim do dia, você não faz. Exato. Então, e ainda fica aquela sensação na cabeça de, preciso fazer, preciso fazer. Aí fica um bicho de 7 cabeças que você já podia ter resolvido. Isso. Então você acorda e já faz, pronto. O seu dia já começa bem, você já fica feliz que começou com o primeiro tique da agenda, né? Exato. E aí eu começava fazendo. E aí no início, eu, tipo, teve uns dias que eu fazia no papel, que eu, tipo, ia escrevendo. Aí eu falei, nossa, demorando muito pra fazer, não é essa a ideia. Aí, mas pro fim do ano eu já tava mais rata, né? Isso. E aí eu ia fazendo, falando rápido, um que eu já sabia, eu já ia mais E eu sempre tentei manter, tipo, 3-1. Conteudista 1, né? E Isso. 3 mais papum. Isso, mais rápido e direto. Isso. Perfeito. Essa aqui é uma boa dica que a Aninha tá dando, viu? Então, tipo, uma questão mais objetiva, que você ou sabe ou não sabe, e não tem como fazer uma roda da Maísa com a questão, já viram um rapidinho. Exato. Então, no início do ano, eu acho que eu parava mais pra fazer o flashcard, e no fim do ano já tava mais automático. Tipo, vi isso, já faço. Isso. Então, era uma coisa mais dinâmica, assim. Meu dia era sempre com o Anki aberto numa página e na outra página as outras coisas que eu tava fazendo. E no fundo, a gente também fala de ritual, a gente fala de hábito. Por quê? Você deu uma boa dica. Fazer o Anki como a primeira coisa dos estudos do dia. Porque senão fica aquela bigorna que vai cair na minha cabeça ao longo do meu dia. E a gente sabe que fazer flashcard eu não tô na praia bebendo uma caipirinha, relaxando, fazendo flashcard, né? Teve um aluno que definiu aqui no nosso podcast como o meu cérebro está derretendo fazendo flashcard. Mas é isso. Às vezes as pessoas ficam com a ideia que pode ser lúdico, é claro que pode. Mas 98% das vezes vai ser trabalho duro, vai ser eu sentar e colocar o Anki para ser zerado. Sim. E esse não é um processo exatamente gostoso. Não, né? é desconfortável. Isso. Se estiver gostoso, você tá fazendo o flashcard errado, porque você tá fazendo o que você sabe. Isso. E aí não é assim, não é a ideia, é né? Isso. Exato. E uma grande angústia dos alunos é, nossa, Aninha, eu perco muito tempo criando flashcards. E você falou, o que você falaria para essa pessoa foi o que você me falou agora. Falar que sim, investimento vale a pena mais pra frente, porque ajuda a gente a não orbitar mais entre os conteúdos e chegar lá e conseguir lembrar das coisas. Sim. Muito bom. Então, flashcard foi uma coisa que mudou sua vida. Você virou adepta do Anki? Você vai lá bater em portinho, assim, falando da palavra Eu tô fazendo do Anki? isso. E eu uso até hoje. Claro que você vai prestar prova, você vai prestar o TEGO, Vou prestar TEGO e TPI, né? Que tem esse teste de progresso, já é agora em julho. Ah, é verdade, eles colocaram. Tem isso. Vamos fazer uma pequena digressão? Conta para quem tá escutando o que é o TEGO e o que é esse outro teste que você comentou. O TEGO é o título de especialista, né? Que precisa ter hoje em dia. E o TPI é como se fosse para você adiantar o seu TEGO. Você faz no primeiro ano, no segundo ano, e se você tem, eu não sei exatamente a porcentagem que precisa, você tem que estar acima de P50, P60, não sei. E aí você come uma prova no fim da residência, você não precisa fazer o teste, você vai direto para a prática. Um negócio assim. Então, maravilhoso, né? Vale a pena. E aí acho que eu paguei R$200 agora, vou fazer em julho. E aí você é comparado sua nota com todos os R1s que estão prestando. E aí no ano que vem, os R2, e assim vai. Isso é legal porque os alunos pensam que as ferramentas que eles desenvolvem estudando para a prova de residência, eles vão jogar tudo fora. Não. Não, porque a gente não para de estudar. Então vai vir a prova do TEGO. Se pá que para você vai ter uma nova prova de residência, se você quiser prestar uma RI+GO no meio. Ah, vai ter. Exato. Vou prestar. Então temos mais uma prova de residência e eventualmente uma outra prova de título ainda depois do TEGO. Sim. Né? Eventualmente, será que masto? Será que alguma outra coisa? Então tem uma outra coisa depois. Não acaba nunca, né? Não. E as ferramentas ficam com a gente. Sim. E também no plantão, né? Tipo, eu faço GO, mas já tive que lidar com DVP, já tive que lidar com pneumonia, tudo. Então você tem que dar uma olhadinha ali. O que está acontecendo? Exato. E como é muito útil. Exato, tá numa interface digital, então se eu tô, por exemplo, com uma... Vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que eu sempre faço isso. Mas você tá lá, chega uma lúpica grávida. Nossa, nem brinca. Beleza, então, eu não sei como é que... Deixa eu voltar aqui. Ela tem esse anticorpo aqui. Deixa eu olhar nos meus flashcards. Fica muito legal, né? Sim. Então a gente tem que sair de casa com aquele sacão de flashcards pra todo o plantão. Né? Que você pode... Mochilinha do flashcard. Exato, não. Antigamente, olha, isso eu não posso nem falar, porque se eu falar, eu vou mostrar a minha idade. Tá. Mas lá atrás, tá? Na época dos astecas, dos sumérios, a gente levava pro plantão Black Book. Eu acho que você nem ouviu falar o que era Black Book. O que é isso? Né? Não, então tá bom. Black Book era como se fosse a nossa Bíblia, assim, era exatamente o esquema de flashcard que a gente levava debaixo do braço, assim, que tinha tudo. Isso aqui é muito das Que loucura! antigas. Exato. Não sabia disso.
Ainda bem, né? Isso mostra que eu tô ficando velho e a gente tá chegando a uma Estamos geração todos. nova, Estamos né? todos. Beleza. Então, flashcard entrou. Vamos falar um pouquinho de rotina, tá? Vamos. A rotina do ano passado, o que você daria de dica, assim, de como se organizar? Ou se você quiser falar simplesmente como é que você se organizou? Olha, eu sou uma pessoa muito metódica. Então, isso é outra coisa da mentoria que eu nem falei, né? Que mudou pra mim muito, foi fazer o cronograma com você. Porque, assim, a gente sabe que a gente precisa descansar. Mas a gente descansa mesmo? Eu, pelo menos, eu ia assistir uma série, aí eu ficava assim, nossa, eu não tô estudando. Eu não vou passar. Tem alguém que tá estudando, eu não tô. E aí você não descansa. Aí você vai estudar, só que você tá cansado, então você não estuda direito. Aí vira uma bola de neve. Quando a gente fez o cronograma, eu tinha direitinho o meu horário de estudo, a minha pausa, o meu horário de ir pra academia, o meu horário de ir pra terapia. Então, assim, o dia rendia muito. O estudo rendia muito. Então, eu acho que. E assim, você fez a rotina pra mim. Isso. Não foi uma rotina pronta, que às vezes o que funciona pra mim não funciona pro Zezinho, Exato. pro Uhum. ciclano, fulano. Exato. Então, A gente tem alunos que eu recomendo a gente inverter. Olha que coisa doida, né? Tem aluno que a gente inverte o dia com a noite porque funciona para essa, sim. né? E para outros que são que nem eu, que são extremamente matinais. Então, assim, Uhum, é extremamente individual. E o sim. legal é a gente não comparar as rotinas, porque às Uhum, vezes a gente olha que a outra pessoa tá fazendo assim, e daí a gente precisa fazer essa. Calma, às vezes pode funcionar, mas cada um tem a sua rotina. sim. Mas vamos puxar esse gancho, tá? Sobre a importância do descanso. E sobre aquela formiguinha que não deixa eu descansar, que fica falando, eu deveria estar fazendo as coisas. A forma que a gente silencia essa formiguinha é mostrando para ela que a gente está fazendo. Que a gente Uhum, está cumprindo o nosso cronograma. Então, cada vez que a gente vai lá e bate a nossa meta líquida, a gente bate o que a gente colocou, essa formiguinha fica mais tranquila e eu consigo fica. descansar. E eu, em descansando, eu consigo chegar nos estudos muito melhor. Sim, Certo? certo. Ótimo, muito bom. Então a gente falou sobre essa parte da rotina. Vamos comentar agora sobre como é que foi aquela reta final, sobre a interação com as provas. Primeira coisa, ó, já tá, ó. Na verdade, sabe o que eu esqueci de fazer? Hum, Eu não olhei nem se tinha pergunta, né? Uma coisa assim, ó, que sempre pergunta, que eu tenho, ó, vou estar aqui, ó, já aqui, ó. A sua xará, Ana, está perguntando sobre quando é que você começou a fazer provas na sua preparação. Então, você deixou para fazer prova só lá no final? Começou desde o não. começo? Como é que foi? No ano passado, eu tinha um grupo de estudo com duas Uhum. amigas e a gente fazia uma prova por semana. A gente fazia sozinha e depois corrigia junto. E aí a gente pegou os últimos 5 anos das principais provas que a gente queria. E a gente nunca fez prova irmã. A gente fazia só as que a gente queria. E no meio disso eu fazia questão de R3. Só que as de Ótimo. R3 eu não fazia, tipo, igual prova de R1, que você simula a prova mesmo, né? Senta lá, pega uma barrinha, uma água E e faz. faz diretão. R3 eu fazia durante o dia mesmo. Tipo, eu tô a fim de fazer questão. Aí eu pegava lá no Pomodoro, 40 minutinhos, Muito bom. e ia fazer a questão de cirurgia, questão de PED, do R3. E aí, no fim do ano, que a gente refez a mentoria, né? Que eu fiquei muito perdida, a gente pode até falar sobre isso depois. Pode. Uhum. Que eu precisei dar uma readequada no rumo. Acho que foi Isso foi bem depois no do Einstein, finalzinho. né? Que a gente Isso. fez. Isso foi. Foi Acho que início de novembro? foi novembro. Início de novembro, né? Uhum. Que a gente readequou tudo. Aí eu tava fazendo só prova, né? Exato, que é um esquema Basicamente. diferente, que é um É. esquema reta Aí final. mudou tudo. E uma coisa importante, a gente não pode chegar numa competição sem nunca ter treinado, ter começado a treinar faz Uhum. pouco tempo. Não, Então, sem assim, condição. a gente precisa colocar prova desde o começo. E os simulados, né? Exato. E como é que você corrigia as coisas? Assim, tinha alguma coisa legal? Me fale. Isso foi outra coisa que a mentoria mudou tudo pra mim, porque antes eu corrigia a prova inteira. Tipo, eu via a questão 1, tá bom, vamos revisar isso. Questão 2, vamos revisar isso. Mas você me ensinou a dividir as questões, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Isso, muito bom. Que isso foi maravilhoso. Então, tipo 1, eu sabia e eu acertei. Então, não olha pra questão. Exato, desapega, vai. E isso é bom até para amadurecimento, você tirar uma insegurança, porque você sabe. Por que você vai ficar olhando o que você já sabe? Exato. Mas os alunos que É são difícil. anancásticos, que são um pouquinho obsessivo-compulsivo, que são Marie Kondo virginiano, o que que eles fazem? Eles acham que o Quebec vai explodir se eles não olharem o take-home message, se eles não olharem a É, discussão alternativa. Só que nisso a gente gasta muito tempo. sim. Não dá. Aí demora tipo 8 horas para corrigir uma prova. Uhum. Aí eu já aprendi isso, já pulava.
Aí é tipo 2, ou você acertou no chute, Uhum. ou você não tinha tanta certeza. Isso. Aí já virou um flashcard papum. Isso, rápido e direto. Afinal de contas, você já tem uma base do tema, só não Sim. sabe ali o que foi perguntado, mas não Sim. antes. E o Anki tá lá aberto. Exato. Então você já vai lá, tururu, rapidinho. Uhum. E a tipo 3, aí perdeu tudo. Não sabia, vai fazer aquele flashcard conteudista grandão que precisa, né? Não tem jeito, Isso. vai cair de novo. Isso. E o que que os alunos fazem? Eles empurram com a barriga o Uhum. momento. Nossa, caiu dermatomiosite. Ai, deixa, porque a aula de dermatomiosite vai vir lá na frente do cronograma, depois Uhum. eu vejo. Eu vou ficar aqui só no que caiu. Não pode. A gente precisa enfiar a mão lá no fundo, puxar Sim. todas as coisas e trazer pra gente. Porque senão a gente nunca sai do lugar. Ou então você olha e fala, isso não vai cair. Isso foi muito fora da curva. Aí vem a prova, depois você fala, E na verdade, não digo veio a prova, veio 2024. Porque acho que foi 2024. meio fora, né, do padrão. Isso, 2024, infelizmente, tá bom? Isso é uma tendência que eu tô prevendo para 2025. Uhum. Na verdade, é uma transição que a gente tá passando. A gente pode até comentar disso, né? 2021 é muito diferente de 2024. Muito. Então, desde 2021, especialmente 22 para 23, a gente tem visto questões nível R+, caindo em acesso direto. Isso é uma coisa que a gente não via muito. Então, lá no passado, já fazia sentido a gente fazer prova de R+, mas hoje faz muito mais sentido, e eu acho que é uma condição, assim, sine qua non para o nosso aluno que quer sair daquele lugar comum em direção à alta performance, é tocar em prova de R+. É. Qual foi a sua sensação, assim, refazendo as provas? Você concorda comigo nessa tendência? O que você sente? Nossa, muito. Tanto é que a gente voltando às provas muito, assim, a gente olhava e falava, nossa, tá fácil essa prova. Porque você vê agora, só cai conteúdo super específico. Inclusive, provas do Einstein, prova da USP, as questões são as mesmas. Você vai olhar a prova do R+, metade da prova do R1 é igual ao do R+. Ou até inteira. Teve uma prova do Einstein, não lembro se foi 24 ou 23, que a prova de cirurgia era exatamente igual. As mesmas questões. Isso. Então, não tem como você não olhar. Não, ainda mais que a tendência das grandes bancas é juntar as questões e depois que juntaram as questões de cirurgia, daí sim eu vou decidir. Essa parte vai para acesso direto, essa parte vai para R+, ou eventualmente até usa as mesmas questões, né? A gente viu que Santa Casa no passado usou a mesma prova, né? As primeiras, isso eu tô dizendo Santa Casa 2.0, né? Ah, você tá falando da outra, não a primeira. Isso, aquela, né? Aquela gêmea do mal, né? Assim, tinha aquela novela que era. Não, acho que eu tô confundindo a novela. Não era a favorita? Ah, não sei. Ah, tinha que tem o gêmeo do bem e o gêmeo do Isso, mal. qual que é o nome dessa novela? Acho que não era a favorita. Gente, vocês vão rir muito desse episódio depois, que eu e a Aninha, a gente não sabe de cultura pop. Se isso daqui fosse uma trivia, a gente teria sido reprovado. Com certeza. Então, assim, eu não sei, mas que era a mesma atriz. Acho que, se eu não me engano, era mexicana essa novela. Mas teve uma também, Teve que era o brasileira? Alex, não era? Gente, não sei. Que era Aqui muito já- engraçado. Mas aí acho que era a Vida Brasil, não? Ah, sei lá. Tudo bem. Mas é a mesma coisa, Não, né? acho que não Então, era. chegou a outra gêmea, Sim. né? De Santa Casa ali, beleza. A gente tem que lembrar que as questões de R1 estavam todas dentro da prova de R+, tá bom? Essa é uma tendência das grandes bancas, de fazer um único banco, e daí depois alguém fala, isso daqui vai pro, né? Isso aqui vai para acesso direto, isso aqui vai para R+. Isso é legal de a gente entender, porque quem faz as questões, em geral, não sabe se a questão que está fazendo vai cair para R+, ou se vai para acesso direto. Então, por isso que sempre vale a pena, principalmente nos últimos anos, a gente fazer prova de R+. Isso com certeza Muda com muito. certeza vale. Exato. E a gente precisa tirar da cabeça como, nossa, prova de R+, é sempre mais difícil. Veja, é óbvio que tem questões mais específicas, mas numa grande parte, a maior parte das questões poderiam estar no acesso direto. Sim, acho que principalmente pediatria, eu senti isso. Isso, pede... A prova de ped eu olhei e falei, nossa, mas tá o mesmo nível das provas de R1. Exato. Tem, tipo, umas 5 questões mais difíceis, assim, mas na maioria acho que Faz isso. bem parecido. Bom, então se a gente parar para olhar retrospectivamente, você comentou duas coisas muito importantes, que na verdade são as coisas mais importantes de qualquer preparação, que é fazer prova com correção crítica, e a gente falou sobre correção crítica hoje. Dessa correção crítica nascem flashcards. Sim. Esses flashcards rodam no meu algoritmo, me preparando para a minha próxima prova. Eles me garantem que eu não erro mais as coisas do passado, porque estão rodando no meu algoritmo. Só que quando eu chego numa nova prova, eu erro coisas novas, essas coisas novas viram flashcard. Então, é um círculo que se retroalimenta. Por isso que não é à toa que eu falo, isso é o mais importante da preparação. Eu ter uma ferramenta de revisão e eu fazer prova, porque cada vez mais eu vou expandindo o meu círculo de controle de conhecimento. Certo? Certo. Agora vamos falar daquele momento que todo mundo teme. Chegou a data da prova, estou fazendo a prova. A gente sempre acha que a gente vai estar zen, né? Assim, beta bloqueado, tranquilo, aquele Rivotrilzinho bem gelado antes da prova. Mas como é que foi fazer a prova de fato? Teve essa experiência? Foi como você estava imaginando? Não foi? Não.
Então, a época de provas, assim, pra mim, começa pelo Einstein, que é a que eu mais queria, né? Sou de lá, amo a faculdade, amo a residência, achei que queria ficar lá. Beleza. Aí eu tava, assim, super preparada. Falei, não, hoje eu vou arrasar nessa prova. Tipo, não podia passar pensamento negativo na minha cabeça, assim. Eu fui com sangue no olho, assim, pra prova. Aí sentei lá, tal, peguei minha provinha, peguei minha colinha, fui fazendo a prova. E eu não sei por que eu fiz isso. Eu queria tirar 80%, né? A meta de todos os mortais. E aí eu ia contando quantas eu podia errar. Olha que erro que eu fiz. Dando mais pressão pra alguém que já estava num cenário extremamente, Tipo, né? eu precisava passar, eu tinha saído de uma residência. Na minha cabeça, eu falei, gente, não, imagina fazer mais um ano, pelo amor de Deus. Aí tudo bem. Aí a prova tava muito estranha pra mim. Tipo, eu não gostei da prova. O enunciado eu não entendia direito o que ele queria. Pra mim, tava cobrando um monte de coisa, nada a ver, um monte de decoreba, nada a ver. E aí eu comecei a contar as questões que eu não sabia. Eu falei, gente, passou muito de 20%. Aí eu comecei a ficar desesperada. Falei assim, ferrou. E agora? Tipo, eu vou ter que chutar tudo e não tem como eu passar. Aí eu lembro que eu pedi pra ir no banheiro, comecei a rezar. Tipo assim, virei assim, puritana, rezei. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, eu preciso de alguma coisa divina pra intervenção agora nesse momento. Enfim, voltei, consegui me voltar, Tá. né? Voltar pra personagem prestando prova. E fiz a prova. Só que assim, eu saí de lá, tipo, desacreditada, assim. Falei, nossa, acho que realmente não deu. Tentei o meu máximo, não deu. E aí eu lembro que eu até falei com você, né? Pra readequar, porque meu plano era ir muito bem no Einstein, depois focar na USP e o resto que vier é lucro. E, de novo, as coisas não acontecem como a gente imagina. E não necessariamente vai ser ruim isso, né? A gente acha que Que... só tem uma opção. Tipo, meu futuro vai ser esse. Se não for esse, tá ruim. Aí tudo bem, aí voltei, tive uns dias aí de ressaca, né? Tive que. Mas não dá pra ser muito também. E aí comecei a focar na ABC. Tipo, a gente pode chorar, mas a gente não pode chorar por muito tempo, Tem que chorar né? muito um dia só. No dia Isso, seguinte, você fala, hoje acabou. não pode. Chega. Isso. Foco na próxima, né? Aí fui pra ABC. E aí a gente fez um novo cronograma, tudo, né? Foquei bastante na ABC. E aí cheguei na prova da ABC, não sei se as pessoas viram essa prova, acho que nem vale a pena ver essa prova, na verdade. Meu Deus, o que foi Que tiro foi aquilo? esse? Não, outro tiro. Era o meu segundo tiro, eu já revivi, vou morrer de novo. Exato. Eu lembro que eu fazia a prova, eu ia pulando que eu não sabia. E eu comecei por preventiva, que eu ia bem em preventiva. Eu não sabia mais da metade. De preventiva. Aí eu falei, bom, tudo bem. Preventiva deve estar difícil, vamos para as outras. Quando eu vi, eu pulei mais da metade da prova inteira. É, assim, na minha opinião, e olha que eu corrigi parte dessa prova, pra mim foi a prova de residência mais difícil. Junto com o SES Goiás, acho que sem sombra de dúvida, SES Não. Goiás e ABC foram as provas mais Eu não difíceis sei o de que aconteceu, 2024. foi um delírio aquela prova. Foi um delírio, não foi um delírio de consumo de não sei de Eu não sei o que quem. aconteceu. Aí eu lembro que eu tive um sangue de barata, assim, eu olhei assim minha colinha, falei, tava tudo em branco, né? Eu tinha feito, sei lá, 40% da prova. E eu já tinha chutado alguns, que eu falei, não, tá muito feio isso aqui, tô pulando tudo, alguma coisa tem que fazer, né? Eu olhei e falei, se eu não sei, depois de 2 anos de estudo, ninguém sabe. Não é possível. Eu estudei muito e eu não fazia ideia, tipo, do tema, E só para da situar o questão. povo, vamos lembrar, assim, ó, essa prova não é que ela estava cobrando apenas coisas difíceis. Estavam cobrando de uma forma super questionável também. Então, assim, É, eu corrigi questão errada, né? Exato. Eu corrigi as da Helmato, eu pessoalmente escrevi os recursos que os alunos enviaram para a Uhum. banca. Porque tinha umas coisas nada a ver. Nada a Assim, ver. Tipo, eu lembro que eu lia, eu falava, gente, eu não sei nem que doença é essa. Eu nunca ouvi falar disso. Aí, enfim, eu fui fazendo assim o que dava, o que eu ia lendo, eu falava, ah, numa doença parecida com essa, como é que eu pensaria? Aí eu fui meio no indo. feeling, assim. E aí, beleza. Aí quando eu fui corrigir depois, eu fiz 58. Eu falei, meu, 58? Nem se a nota de corte cair, tipo, muito, não vai dar. De novo. Aí eu, meu Deus, já foram 2, eu vou prestar 4, e agora? Né? Como é que eu vou fazer? Aí eu falei com você, e ninguém tinha ido bem, né? Tipo, Não, eu 58 falei. virou uma nota boa do nada. Exato. Boa, né? Tipo, uma nota possível. Uhum, Então, assim, tudo é possível, né? tudo. Isso é legal da gente criar sangue de barata. Então, É. ó, vamos colocar, talvez. Não, isso daí eu acho que vai ficar feio como título de episódio. Mas uma das dicas principais é tenha sangue de barata na prova.
né? Que assim, isso é uma coisa muito legal a gente comentar, porque o Uhum. aluno, ele leva carcaça de uma questão para outra. Então ele vai pensando em todas as coisas ruins dessa Sim. prova e que ficam fazendo como se fosse um nevoeiro na cabeça dele, que impede de, na próxima questão, chegar com a mente limpa. Porque ele fica, ai meu Deus, já foram 21 e o meu corte teria sido 20. Então, se já foram 21, então quer dizer que essa prova já deu. Ai, meu Deus, entra naquele parafuso. Então, primeira coisa, a gente não pode fazer essa conta na hora da prova. Não. Cada questão é uma questão. Então, assim, eu sei que é fácil falar e difícil fazer, mas a gente precisa desapegar, né? Então, Sim. assim, deixa o passado no passado, uma nova questão. É a 17? Vamos fazer a 17. Quando for pra 18, esquece a 17, esquece todos. Uhum. É sangue de barato. Não, e eu tinha na minha cabeça que quando eu fosse passar, a prova ia ser feita pra mim. Tipo assim, nossa, tô sabendo tudo, tô indo muito bem. Tipo, vai criando aquela confiança durante a prova, sabe? Que foi o que aconteceu comigo na USP e eu não passei. Então, assim, não dá pra saber. Tipo, o jogo só acaba quando termina. Você tem que dar o seu Uhum. melhor sempre. E, tipo, não é uma nota de corte, é comparativo. Então depende dos outros. Exato. Então, de um ano pro outro, pode mudar tudo. Pode. Então, Então, eu vejo assim, muitos alunos fazendo planilhas e planilhas de compilado todas as notas de corte. uhum, Veja, isso é muito bonito na teoria. Mas quando chega na hora do vamos ver, depende, depende. Esse ano, 2024, a gente teve o ABC disparada, assim, com uma prova muito diferente do padrão. Veio a Santa Casa com todas as coisas que a gente já sabe que aconteceram. uhum, Provas, por exemplo, de outros locais do Brasil. O SES Goiás que pegou muito forte algumas coisas. Então, assim, às vezes você pode fazer previsão, 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 mas não vai servir para nada, porque o importante é sim, você chegar na prova e fazer. E ter esse sanguinho ali frio de falar, ok, o que já aconteceu, deixa eu ver o que eu consigo ainda responder. sim, com certeza. E por isso que nessa hora vale muito mais o reconhecimento de padrão. Porque quando a gente tem o reconhecimento de padrão de uma questão, você vai extraindo as palavras-chave e Uhum, você já vai falando, não, cara, olha, baseado nesse reconhecimento, não é esse diagnóstico, não é o outro. Provavelmente é uma dessas duas. Ó, o que é mais frequente na prova? Tá, é tal coisa? Vamos em tal coisa. Então, mais do que nunca, essas ferramentas começam a nascer da gente e começam, né, a ser utilizadas no mundo lá fora. sim. Gostei. Gostei É. dessa dica do sangue de barata. Eu coloquei como sangue frio, mas gostei desse novo nome. Beleza. E conta pra gente como é que foi descobrir que você passou. Como é que foi esse momento? O que você estava fazendo? Como é que foi? Ver a lista? Meu, assim, na ABC, a primeira fase é 90%. Esse ano não sei se vai ser igual, né? Era 90%. E a segunda fase, só análise de currículo, sem entrevista, 10%. Então, eu e meu namorado, a gente já tinha feito uma planilha de, tipo, como a colocação da primeira fase definiria a segunda. E a gente viu que não mudava muito. Então, se eu ficasse bem na primeira, a chance de eu passar na segunda era muito alta. Então, eu tava muito nervosa pro resultado da primeira, que saiu um dia antes da Santa Casa, que era a Santa Casa e o USP, um dia de seguida do Uhum. outro, e o resultado ia sair na sexta, à noite, né? Porque é óbvio que eles demoram, eu já sabia que ia demorar. Então, eu tava ansiosa, suando frio, esperando a primeira fase, que acho que foi o pior pra esperar. Tava lá na minha sala, nervosa, esperando sair. E aí o que acontece? Um barulho. Assim, na sala. Eu falei, gente, o que aconteceu? Parecia que tinha caído, tipo, uma pedra na minha sacada. Eu fui olhar, era uma maritaca. Você acredita? Ela caiu na minha sacada, do nada. E, tipo, a gente tentando ajudar o bicho e o bicho avançando na gente. E eu querendo ver a lista. E a gente não sabia se fechava a porta da sacada, se deixava a porta aberta, se deixava. E, tipo, é vidro, ela não conseguia sair de lá. Entendi. E aí eu com dó da maritaca, querendo. A gente pegou mamão, pegou. Minha mãe foi na Cobase comprar coisa pra ela e ela não comia nada. E a gente queria ajuda pra tirar ela de lá, não conseguia. Enfim. Nesse meio tempo, acontecendo tudo isso, saiu a lista da primeira fase. E pra completar, não saiu colocação. Você não sabia se você tinha ido bem, se estava na lanterna, se estava no Saiu o começo. nome e a nota. Então eu tive que contar um por um. Ah, entendi. Nossa. E tipo assim, você acha que eu tinha condição de olhar um por um? Eu tava tremendo horrores, contando ali. E aí eu contei, eu falei, nossa, acho que eu fiquei em oitavo. Oitavo é bom. Ah, não, mas tenho certeza. Será que eu tenho certeza? Aí eu voltei e contei tudo de novo. Aí depois eu fui lá, não, não, vou colocar no Excel. Então, até eu entender o que estava acontecendo, passou um tempo. Mas Entendi. E enfim. a Maritaca lá. E a Mari taca lá, eu não consegui tirar ela de lá. Coitada, ela dormiu lá, você acredita? E depois, só curiosidade, o que vocês fizeram com ela? Então, eu fui fazer a prova da Santa, que foi anulada, Tá, a né? Santa Casa A 1.0. 1.0, minha mãe foi me levar e a gente pediu para um funcionário do condomínio, que é nosso amigo, pra ajudar a gente, que a gente, tipo assim, meu, ela tá avançando na gente. Aí ele foi com uma luvinha lá, inclusive levou uma bicada dela, e conseguiu jogar ela pra fora da sacada.
Inclusive, a família dela tava esperando ela na árvore, você acredita? Acredito. Que bonitinho. Pois é. E ela tá bem. A gente apelidou de Franklin. Tá bem, dá lá por aí. E aí, E aqui estamos, depois de tudo estamos, isso. E aí eu fiquei muito feliz, assim, tipo, parecia. Assim, você fica feliz na primeira, mas você fala, tá, ainda não tenho certeza, né? A felicidade mesmo foi na segunda. Mas foi, de novo, um mix que você não espera que aconteça, né? Perfeito. E hoje nós não estamos já no começo da residência. A gente já tem alguns meses aí. Sim. O que que você consegue falar assim? Porque, ainda mais você que teve uma experiência em outra instituição. Uhum. Vamos falar um pouquinho da residência do ABC, que eu tenho, ó, já tenho algumas perguntas aqui sobre a residência no ABC. Como é que tá, GO? Olha, eu já sabia que era boa, porque todos os professores falavam bem, eu tenho professores que fizeram residência lá, e eu tô me surpreendendo, eu tô muito feliz, de verdade. Assim, é uma residência muito forte, a gente pega a mão de muita coisa, e a gente roda, é bem dividido, assim, gineco e obstetrícia. Acho que a gente consegue pegar bastante mão de tudo, assim. E, é claro, não é uma das residências mais acadêmicas, né? Não tem discussão de caso, a gente não para discutir, mas as pessoas são muito boas lá. Então, se você tem interesse, você vai lá e começa a discutir com o próprio residente mais velho, ou com o plantonista que você sabe que é da casa e que tá afim de te ajudar, você aprende muito, assim. É puxado, né? Obstetrícia é É sempre sempre, puxado. residência cirúrgica não tem como, né? Mas eu sinto que a curva de aprendizado, assim, tá É absurda, exponencial, com certeza. exponencial. Porque é na residência que a gente se profissionaliza, né? Sim. Então a gente até pode se achar médico quando a gente sai do sexto ano, mas na verdade eu acho que a gente nem é isso, né? Nossa, eu não sei o que que a gente é. É um bicho ali, né? Não sei. Exato, né? Mas daí na residência a É. coisa transforma. E acho que o mais importante, independente de ser acadêmico, ter uma boa mão ou não, é a sensação que a gente tem no coração. Sim. Então, assim, se é uma dica, claro que é uma dica que pode parecer meio boba, que eu vou dar, mas se o coração tá falando que tá ok na residência, quer dizer que as coisas estão boas. É. Então, se o santo bateu, se os casos que estão vindo, você tá conseguindo aprender, você tá pegando mão, tem pessoas boas que estão ali pra te ensinar e você tá sentindo que as Sim. coisas estão indo, quer dizer que o barco vai fluir bem. Claro que as dificuldades, os problemas vão acontecer em qualquer uma, mas essa sensação, eu acho que era o que faltava na sua outra. Nossa, muito. Muito. Não tem coisa pior do que você ir pra um lugar que você não se sente bem. Que você olha e fala, meu, por que que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso. E agora eu olho e falo, nossa, tudo fez sentido. Tipo, eu olho o que eu passei. Assim, não tô falando que foi horrível. Não, não foi. Mas eu olho o que aconteceu e falo, nossa, agora eu entendo. Tipo, eu tô no lugar que era pra eu estar, eu consigo valorizar o que eu tô vivendo, porque eu sei o que que é você sair, eu sei o que que é demorar pra entrar, entre aspas, né, porque a gente idealiza. E o dia a dia fica mais leve, fica mais gostoso, porque você Porque aproveita aquilo, né? exato. Que você tá. Eu sei que é uma coisa meio doida, assim, de falar. Mas quando a gente. Já aconteceu comigo os insights, assim, esses insights acontecem quando a gente tá no banho, quando a gente tá dirigindo, né? Você Sim, fala, cara, na verdade que eu tô onde eu queria estar e tá tudo bem. Claro sim. que mesmo que pode ter um monte de problemas acontecendo, mas no fundo, o esqueleto do meu plano tá ali. E eu tô Uhum, nele. E quando a gente sente que a gente tá nesse esqueleto, as coisas estão andando. Por isso que eu quero muito fazer um apelo para quem tá escutando a gente a lembrar disso. sim, Porque quando esse esqueleto não é respeitado, a gente vai ser aquela pessoa meio morna na vida, sabe? sim. Não dá pra ser assim. A gente precisa sentir que a gente tá bem onde a gente está no momento, né? É, acho que todo dia a gente tem que relembrar, tipo, por que que eu tô aqui? O que que eu quero? Onde eu quero chegar? Porque a gente se Isso, perde muito fácil, né? muito. Na residência, a gente com 80 horas semanais, 90 horas semanais, de pós-plantão, chega uma paciente abortando, você vai esquecer de falar com ela? Você vai esquecer de dar a mão pra ela? Não pode. Tipo, você. Mas é fácil, parece que é meio insensível dizer isso, mas você tá com fome, com sono, fedido, que você não consegue tomar banho. Você se perde. Sim, Então, eu acho que é um exercício que a gente precisa precisa fazer. manter. Por isso, já para o nosso fechamento do podcast, queria que você pensasse assim, não exatamente numa frase, pode ser uma coisinha menor, pode ser uma coisa maior também, Uhum. mas para falar pra gente, que né, que tá te assistindo. Imagina se você estivesse falando com você mesmo, lá no passado. Que conselho, ou que frase, ou que qualquer outra coisa você gostaria de ter escutado neste momento? Difícil, né? Dá vontade de falar um monte de coisa. Mas acho que o principal é pensar que, por mais que a gente idealize o nosso futuro, tudo que a gente quer que aconteça, não vai acontecer do jeito que você quer. Isso não vai acontecer exatamente do jeito que você quer.
Mas se você mantiver os seus valores, se você mantiver aquilo que é sua prioridade, o melhor vai acontecer. Diferente do que você pensa, mas o melhor para você vai acontecer. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso tem que trazer um calorzinho no coração, né? Sim. E saber que o melhor vai acontecer. Acabou. E assim, a nossa vaga é nossa, tá Sim. garantida. Você precisa fazer o seu trabalho e você vai chegar lá, certo? Sim. Então, olha que episódio show que a gente teve hoje. Queria agradecer Obrigada, Matheus. muito a sua presença aqui, Aninha, na nossa casa, no nosso Singularcast. E eu tenho certeza que se alguém ali se interessou por GO, se interessou por GO no ABC, pode mandar mensagem pra Aninha. Sigam ela Claro. nas redes, tá bom, gente? Podem seguindo, Pode. tá? E sejam, né, assim, acho que o que fica de hoje é sejam fiéis ao plano, ao esqueleto original. Sim. As coisas que estão ali, que são os nossos valores, que você falou muito disso, né? Uhum. De a gente respeitar os valores. Então, eu queria agradecer, Aninha, em todo o nome aqui da Medcoff, da mentoria, por você ter sido nossa aluna e você ter concordado em ter voltado aqui pra gente na sua rotina insana de residente para falar um pouquinho de preparação. Muito obrigado, Obrigada, Aninha. Matheus. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Obrigada. Bom, e eu queria agradecer você aí de casa, que ficou aqui escutando minha voz de taquara rachada, riu com meus palavrões, chorou em alguns momentos, né? Não tem problema. O importante é que você esteve aqui com a gente. Então, eu queria agradecer você também a sua presença. E logo mais, nos veremos no próximo episódio. Um beijo, gente. Oi, 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 gente!